pela eternidade em diversos corpos e em espírito também. Então a vida, no tempo que nós estamos, ela não extinguirá. Somente vamos estar ausentes em algum tempo, sem a vestimenta, até que isso se concretize nas nossas ideias. Então vamos ver o ensinamento que ele nos traz hoje. A morte está todos os dias em meu pensamento. Papa Francisco. Ao contrário do que se imagina, pensar na morte todos os dias pode ser uma excelente estratégia para o bem viver. Não falo da morte como o fim de tudo, porque o espírito é imortal. Falo da morte no sentido de encerramento do ciclo de experiências na Terra, aqui na Terra. Mesmo assim, é bom pensar nela, pois tal exercício nos ajudará a viver com mais sentido. Estou numa experiência de crescimento espiritual, com melhor aproveitamento do tempo. A experiência tem prazo de validade e com mais lucidez no momento de tomarmos decisões. Toda escolha tem consequências. Então, nesse sentido, dá para nós refletirmos um pouco. O que é as nossas buscas, as nossas ações, e conforme elas são, vêm as consequências. Por exemplo, nós já temos alguma noção de imortalidade, sabemos que aqui é uma passagem bem rápida, num sistema mais longo que possa se alongar uma experiência física, 80, 90, 100 anos, ela passa e passa muito rápido. Mas no sentido, para nós levar para sempre um aprendizado. O que nós estamos priorizando nesta vida, neste momento? Estamos vivendo como eternos nesse corpo, nessa situação, nesta vida, nesta empresa, nesta família? Ou estamos cientes e conscientes de que é uma passagem somente e que devemos aproveitar esse tempo da melhor forma possível? Mas no sentido real, o que seria? As realizações que devemos fazer, as transformações, as aproximações, chegando mais perto dos nossos desafetos, amparando, dando um bom encaminhamento para aqueles que dependem do nosso concurso, do nosso direcionamento, ou estamos pensando que vamos viver eternamente nesse corpo, nessa vida, nessas situações, preocupados em angariar mais, e não pensando que a partida pode ser inesperada, pode ser de agora para amanhã, ou no mês que vem, ou quando for. Isso aí faz com que a gente deva pensar de outra forma. Eu estou usando da melhor forma o meu tempo? Então é nesse sentido que ele se prepara para a morte todos os dias. O que seria o mais importante de nós não deixarmos pendências que a gente pode resolver agora, hoje, para amanhã, para depois, para o ano que vem, daqui a 5 anos, 10 anos. Mas resolver, ou ter o esforço, Porque eu noto o quanto é torturante para o espírito que parte inesperadamente, porque ninguém sabe quando é. E hoje eu falando com o senhor no mercado, ele disse, isso é a coisa mais certa, a gente não sabe. Ele reclamando da fila do mercado que estava longa, dizia ele, que tal se tivesse fila para morrer, me disse ele. Eu digo, mas seria uma tortura, porque o que vai na frente já está indo, já foi, e aquele que está atrás ali, por todo aquele medo que ela gera, uma bobagem, porque não adianta ter medo. O nosso tempo aspira, como eu disse nesse trechinho, ele termina,
precisa nem ter idade avançada, a gente não sabe, né? Cada um tem uma programação, uma necessidade, e às vezes por necessidade interrompido antes, também tem isso, né? Tem tantas situações, ou quando a criatura não aproveita a oportunidade de estar aqui encarnado, é abreviado, para que ele não se endivide mais. Às vezes pessoas olham, mas jovem, isso e tal, mas às vezes estava num caminho, estava se perdendo, então para que não haja mais prejuízo é abreviado. Claro, o nosso olhar muitas vezes não tem essa mesma visão, mas tudo está certo. E por várias situações a gente pode ir antes, né? Mas sempre é seu tempo. A oportunidade do nosso Pai Criador é infinda. Ela vai ser sempre dada a seus filhos. Vamos estar de volta. Como diz o Mano Lima, para cantar na minha terra, né? Voltaremos sim, com certeza, muitas vezes, tantas quantas forem necessárias. Viveremos ou vivemos disfarçando que a experiência na Terra é eterna. E isso muitas vezes nos faz viver propensos ao excessivo apego às coisas materiais e às posições de prestígio social, ao orgulho, à prepotência, ao narcisismo, esquecidos de que a vida na matéria é transitória, que a morte nos despropria de todos os bens materiais e de todos os títulos sociais, deixando conosco apenas os valores que cultivamos em nosso espírito. Por isso, muitos ricos da terra, muitos poderosos por vezes chegam no mundo espiritual na condição de absoluta miserabilidade espiritual. Foram ricos de bens materiais ou desfrutaram da riqueza intelectual, tiveram poder político ou religioso nas mãos, porém tornaram-se mendigos de valores espirituais, porque não investiram em amor, respeito ao próximo, humildade, alegria, sabedoria, caridade e fraternidade. Vejam que de todas as experiências, é somente aquelas que nós nos reformulamos, adquirimos virtudes, melhoramentos de sentimentos, uma visão mais aberta sobre as situações, as pessoas. Então os títulos, as riquezas, a gente já sabe, até os nossos bens materiais, que nesta oportunidade, na minha situação, não são muitos, serão desfrutados pelos descendentes ou tomarão outras mãos, por não ser muitos, né? Mas não importa a quantia. Às vezes a gente tem bem pouco, mas é tão apegado àquele tão pouco, né? Sendo que somos os herdeiros do universo. O Pai que nos criou e cria todos os globos e todos os espíritos que habitam em todos eles, né? Então nós somos filhos de toda essa imensidão e ficamos, como diz aqui, apegados às pequenas coisas. Não é falar mal da riqueza, por isso que eu não me pego muito a falar, porque é muito mais fácil se perder quem tem poder, quem tem muito nas mãos. Dá para notar. Olha que a gente é um pouquinho mais humilde por não ter tanto, porque senão os limites não são tantos que nem aquele que tem menos. A prova da riqueza ela é muito mais delicada do que da pobreza. É muito mais fácil alguém que tenha bastante a ver e se perder do que aquele que é mais, que tem menos. É muito mais fácil, não digo fácil,
mas é mais propenso a se perder aquele que tem o poder. Mas os bens, tanto rico como pobre, pode levar daqui. Exercitando, tendo de fazer o melhor com aquilo que possui nas mãos, seja o poder, seja em valores, não é? Porque o que ele vai levar são as virtudes que ele trabalhou, que ele se reconstruiu, da fraternidade e da caridade que ele expôs aos que estavam ali na dependência, daquilo que ele tinha como recurso, fez frutificar. Então pode ele vencer muito, se ele fizer essas duas coisas, saber usufruir bem. Não por outra razão, o Papa Francisco recomendou aos cardeais e bispos da Cúria Romana uma visita ao cemitério. Bem a parte interessante da nossa colocação de hoje. Para que se curassem do que ele chamou de síndrome da imortalidade. Pois lá veriam os nomes de muitos dos que se consideravam imunes e indispensáveis. Quantas vezes nós também achamos que no nosso lar nós somos indispensáveis, que nada anda se nós não estamos, ou que a limpeza da casa não fica boa se não é a fulana que faz, a dona da casa, não é? Então ele levou essa cúria até lá para que eles tivessem um choque de realidade. Por mais grandiosos os papas e os bispos que passaram, que antecederam a eles que estão encarnados agora, e que isso é passageiro. O túmulo anivela todos, não é? Então ele mostrou que tantos heráticos que ali passaram, mas estavam ali. É claro, seus corpos, mas é um meio de mostrar a realidade. E nós também, da mesma forma, nós sabemos que no cemitério estão os restos mortais daqueles que fizeram parte de muitas famílias, muitos de nós que já precederam, já voltaram. Então é um meio e dá para se dizer assim, um meio de trazer um ensinamento para nós hoje. Nós não somos indispensáveis onde estamos. Nós somos uns seres que temos a nossa responsabilidade, mas não vamos favorecer as situações dos outros e que esses mesmos vão ter que buscar por si só, né? É claro, não vamos eximirmos das nossas responsabilidades, mas não acharmos que as coisas não vão andar porque nós não estamos lá. Porque amanhã ou depois nós não vamos estar mesmo, né? Ou daqui a 10 anos, 15, 20. Eu já faço alguns cálculos. Quem está com 50 já sabe mais ou menos a média de vida. Um dia eu levantei essa questão e daí tinha uma pessoa no nosso grupo de estudo. Eu digo, mais ou menos eu tenho uns 30 anos dentro da média. Eu estou com 50 mais 30 vai dar 80, dependendo. E aí ela não tinha, ela tinha 40 anos, né? Tem mais ou menos essa faixa, mas estava com a mãe com 82. E aí nem tudo cai bem, né? E ela muito preocupada sempre com a mãe, muito ligada. Então eu me vejo essa questão. Mas faz parte. A gente precisa trabalhar essas situações sabendo que, a respeito desse parágrafo, nós não somos eternos nesse corpo. É isso que o Papa quis mostrar aos seus, né? Que a morte despoja, o espírito se liberta e que os bens reais são aqueles que a gente leva. São aqueles que a gente já trouxe para essa vida, as virtudes, os melhoramentos que a gente já conseguiu nas outras oportunidades. Mas vamos levar somente o bem que nós fizemos, o verdadeiro, não aquele para fora, que muitos imaginam ter valor. É aquele que carregamos e
que ninguém precisa saber. É aquela caridade que esconde a mão que dá, né? Que ninguém precisa saber. Essa é a verdadeira. Diz o autor: tomei a advertência do Papa para mim mesmo. Acho que todos nós poderíamos fazer essa visita que ele sugeriu aos líderes do catolicismo. E muito provável que no cemitério, olhando para os túmulos imponentes e frios, possamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa transitoriedade pelo mundo. E é possível que não nos achemos tão importantes assim, que nosso ego comece a desinflar, que nossa vaidade esvaeça e que a sensação de sermos donos de alguma coisa estremeça. Também acredito que, andando vagarosamente pelas ruas de um cemitério, nossas mágoas e melindres se reduzam ao pó. O mesmo pó que nosso corpo material vai um dia se tornar a mesma poeira em que nossa vaidade irá se transformar. Brinquei da outra vez do pó vieste, mas isso é uma realidade. Se termina, né, como a ilusão da nossa mente, de acharmos que somos muito, não é nos diminuirmos perante a vida, as pessoas, as situações. Quando devemos nos impor, sim, temos que mostrar a nossa força, mas no sentido bom, de não ficarmos subjugados às situações e buscarmos o nosso espaço, mas saber que estamos aqui em trânsito, né? E vamos continuar sempre a nossa trajetória nessa evolução. Mas creio também que essa dolorosa experiência da finitude nos será muito benéfica, pois sairemos mais leves, brandos e humildes de coração. Possivelmente teremos aprendido que viver aqui na Terra é apenas uma experiência para crescer, amar um pouco mais, fazer amigos, valorizar cada minuto, cada pessoa, comemorar as vitórias e aprender com as derrotas. Tudo o mais é pó e cinza, que o vento leva e não traz de volta. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Que possamos valorizar as coisas simples, as experiências de estarmos juntos, sentir a necessidade do outro, auxiliar na medida das nossas forças, é o melhor exercício que podemos fazer. Tirar um pouco o foco da nossa própria dificuldade, vendo a dificuldade do outro, mas não só vendo, e não carregando ressentimentos, porque tudo se anivela ao término dessa existência. Não vale a pena levar atritos ao longe, muito longe, né? Porque são só tormentos futuros que nós vamos ter. Então não cultivem maus sentimentos, nem por não gostar ou por não gostar das ideias, das ideologias de muitas pessoas, mas respeitar que cada um está num momento e que tem as suas buscas, os seus gostos, e que vão se reformular e vão se melhorar à medida que as dificuldades se assomam, como todos nós, né? Vem a dificuldade, a gente busca meios, usa a inteligência, sem que a gente precise ter tantos
não quer buscar meios saudáveis, livres para a situação. Então tudo tem uma solução, e quanto mais serenos, compenetrados da nossa responsabilidade perante as leis, e tudo que vem para nós é algo que precisamos dar uma melhorada, né? Até a visão dessas dificuldades que possam vir, e elas vêm de tempo em tempo para que a gente cresça mais, que a gente possa ter a significação certa daquilo que está se mostrando para nós nesta vida. É muito importante o aspecto pessoal, a gente ser útil aonde a gente está, na sociedade, dependendo do que a gente está inserido. Dar o melhor de nós é o melhor que podemos fazer nesta vida. Sermos fraternos, compreensivos, sem julgamentos, que não estamos aqui para julgar, porque somos cheios de defeitos, de dificuldades, né? Iguais àqueles que nós criticamos. Então, que possamos ter um olhar, a exemplo do Papa aqui, que nos deu uma lição muito linda, né? Tudo nos anivela ao nível do túmulo, não é? Todos que foram os personagens. E aí me veio os pensamentos lá em São Borja, né? Tem tantas estátuas daqueles que foram presidentes, mas tudo fica ali, naquelas fotos, naqueles monumentos. Mas isso, para o espírito, não vale tanto. O que vale realmente é aquilo que eles puderam fazer com aquele poder temporário que tinham nas mãos, né? E não realmente aquilo que as pessoas idolatram, que mostram, né? Servem hoje sim como, né, capital disso, capital daquilo, mas temos uma responsabilidade quando temos alguém em nosso comando. Se alguém tem uma subalterno, é subalterno sobre os outros, tem um olhar que ali há almas que necessitam de compreensão e que é um empréstimo sagrado estar ali naquele cargo, né? E nós também, na posição que estamos, darmos o melhor possível, tanto quanto nós queríamos, né, se nós fôssemos da outra parte, mais elevada. Então, possamos refletir, dar uma boa significação para a nossa vida hoje, ou o que resta dela, desse corpo, porque vamos ter muitas oportunidades de aprender, mas tudo que nós sanarmos nesta vida, melhor para nós. Menos dificuldades para o futuro, para o amanhã. Possamos refletir, então, se assim seja. Vamos fechar os olhos, fazer nossa prece final. Que a luz do Mestre nos ilumine, que nós conseguimos mandar luz para essas pessoas que hoje têm que sair de suas casas pela enchente, pela água, e pelas pessoas que estão hoje na guerra. Vamos agradecer a Deus por nós poder estar num lugar bom, não reclamar pela nossa cidade, porque nós não temos enchente, nós não temos guerra. Vamos rezar